Boa tarde, pessoal. Bom, já tinha permitido a permissão que a gente tinha chegado antes para gravar essa parte, né? Que é para mostrar para quem não veio. Primeiramente, agradecer a vocês que compareceram aqui nessa tarde. O que eu queria mostrar a vocês é isso aqui. Tá vendo agora, né? Certinho? Sim. Beleza. Isso aqui é o Classroom que nós temos, tá certo? Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira aula que a gente começou a falar de estrutura de classe, que é essa aqui. Eu dei até uma atualizada. O que que acontece? Quando a gente abre ela, nós temos essa parte, que é uma parte teórica, né, que é para explicar qual é a ideia do paradigma e tal. E aí tem uma parte prática que a gente começa a fazer. O que que acontece? Essa parte prática eu já percebi que ela não é muito produtiva na sala de aula, por diversos fatores, tá? Seja porque eu tenho que ficar dando zoom na tela, baixando, reduzindo, assim, eu não consigo ter uma visão completa da tela e é ruim programar assim, vocês devem imaginar, né? Porque você reduz a tua área ali, você não consegue ver o código por inteiro e às vezes demora a desenvolver o raciocínio, seja por conta de uma pergunta que é legal ter a pergunta, lógico, mas às vezes quebra um pouco o raciocínio. Então, assim, o que, que eu pensei? Eu pensei um outro formato para a gente trabalhar, tá? É outra coisa, às vezes o compartilhamento do código, né? Que eu tenho um problema de compartilhar um pedaço, muitas turmas, estou com 7 turmas, então às vezes esqueço de compartilhar uma parte do código com um, às vezes não dá tempo de fazer o código todo que eu queria fazer, por exemplo, nessa aula. Por exemplo, nesse dia eu não me lembro, eu acho que a gente não fez esses exercícios aqui. Mesma coisa nessa segunda aula que parte da estrutura, né? Esses aqui eu acho que eu fiz, eu acho não, eu fiz esses aqui, fiz alguns exemplos desse aqui, mas eu não me lembro, eu deixei como exercício para vocês, por exemplo, mas nem fizemos isso aqui. Por quê? Porque termina que não atrasa muito o conteúdo. Então, com a ajuda de Manuel, eu pensei o seguinte, cara, vamos disponibilizar todo o código que foi feito na sala, lógico, e mais alguma coisa, mas de uma forma que vocês em qualquer momento sozinho possam pegar esse slide aqui, tá? Vai dar uma lida, é muito melhor do que gravação até, que lá na sala é complicado gravar, né? Mas vocês vão ver isso aqui e depois vão ver, além do código que foi feito e de uma forma toda comentada, outros exercícios, outra parte que não foi feita. Por exemplo, aqui tá, essa aqui é a 1, né? Não, essa aqui é a 2 e aqui é a 1. Então, lá no Classroom você tem essa aqui, ó, tem tô colocando no Git. Aí tem a 2 aqui também tá no Git. Você chega lá no Git, por exemplo, você pegar aqui, ó, PO. Aí você vai encontrar esses dois aqui, ó. É a exemplos aula 2, exemplos aula 3. Então, eu vou abrir, por exemplo, a aula 2 aqui para vocês verem. Se você prestar atenção, eu tenho aqui, ó, exemplos de classe, né? Aí vem aqui, ó, 1, cria a classe, um arquivo com a classe. Aí vem 2, faça isso, 3, faça aquilo, tal. Beleza. Se você olhar isso aqui e olhar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Quando você diz lá, crie o primeiro lá, exemplo. Criar uma classe vazia, né? Criar um arquivo com a classe, que no caso vai ser sugerindo uma classe vazia e instanciar objeto dessa classe. Então eu vou vir aqui, vou procurar aqui, ó, por exemplo, tem a classe vazia. Então eu clico nela, eu tenho um código que foi colocado nela. E como ela é super simples, tem só um comentário. Depois é para criar um objeto, né? Instanciar um objeto dele. Então tem um my aqui. E aí no my você vem aqui, ó, item 1, tá? Importar a classe vazia, criar um alias. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Então você vem aqui, aí você tem, ó, a parte 1.1 criou a classe. Era só essa parte dessa primeira atividade. Inclusive aqui no link, ó, eles criam os links, você pode clicar e ele vai direto para a classe em si, tá? É só você clicar nela aqui, ó, ele abre direto. Aí voltando aqui no My, aí vamos lá, deixa eu continuar aqui, por exemplo, tem aqui, ó, cria uma classe pessoa com atributos nome e instancia o objeto dessa classe. Beleza, aí eu vou procurar aqui, no exemplo, tem a classe pessoa, por exemplo, tá aqui, ó, pessoa. Aí ela já tem algo mais, né? Ela já tem, como é que se diz, um atributo, tem um método. Eu nem comentei aqui, mas depois eu comento. Tá? Vocês vão ver os outros que estão mais comentados.
E aí lá no My, por exemplo, tem lá a parte 2, 2.1, que era criar a pessoa, e eu criei 3 objetos, na verdade, ó, aqui. Aí eu mandei, por exemplo, printar os 3, ele vai imprimir os 3 objetos. Aí eu coloco o comentário do que é que você deve esperar. Então, por exemplo, ó, vai imprimir 3 objetos da classe pessoa com respectivos endereços de memória. Por quê? Porque eu estou printando ele direto aqui, só o objeto, não o conteúdo dela. Então, se eu quiser o atributo nome, aí printar aqui ó, o nome da pessoa, e tem os 3 aqui. Então, você treina dessa forma aqui. Primeiro você fez lá a classe, vem no My, importa, vê os comentários e faz o treino. Então, se eu quiser alterar o nome dessa classe mesmo, P1, P2, classe não, dos objetos, P1, P2, P3. Então, eu fiz isso aqui, ó. Está comentado dizendo que foi feito. Depois, printando é o mesmo código que está aqui, é o que deve aparecer lá no teu console. Né? Vai imprimir João, Maria, Pedro. Aí aqui tem um método lá também. Então, vamos ver esse método lá na classe. Tá aqui, Olá Mundo, Olá Mundo PO. Sou o, aí ele pega o nome aqui, né? No caso da pessoa que está lá, do objeto. Então, voltando lá, por exemplo, se eu pegar o P1 Olá Mundo, o P1 Olá Mundo eu tinha colocado aqui o João, ó. Então ele vai dizer, ó, Olá Mundo do PO, sou o João. Inicialmente ele vem com padrão, né? Mas eu alterei aqui. Então você consegue, pelo comentário aqui, se você reproduzir, não precisa reproduzir o comentário, lógico, mas só a parte do código, você vai ver o que acontece, tá? Se não bater, você me avisa que a gente corrige. Tem alguns, eu percebi um erro aqui agora. Aí eu vou lá e conserto, você me avisa o erro, eu aviso o Manuel que a gente consegue trocar. Eu não sei se o Carlos está nesse aqui ainda, não sei se eu tinha mandado o convite dele para editar também. A gente vai ajustando, tá? Então assim, o próprio código pode ir evoluindo ele, mas de uma forma que explore o conteúdo que está sendo feito em sala de aula. Aí, voltando aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no 3, né? Cadê? Manipular os atributos da classe 2. Eu acho que é aquela sequência lá que eu já fiz. Cadê? Criar, modificar os atributos da classe pessoa, deixar o nome, a gente já fez. Criar uma classe número que tem um método construtor, que é o inicializador, e receba 2 números. Vamos dar uma olhada lá. Então, se eu voltar aqui nas classes, número tá aqui, ó. Certo? Aí tem lá o método inicializador, 2 números, a atribuição dele, e um método print, ó, que vai imprimir os dois. Ele imprime os 2 números. Voltando lá no My. Então ele deve estar isso aqui, ó, no item 3. Cria uma classe número. Importe a classe número e crie um alias para ela. Um alias é um apelido, né? Coloquei N. Então, ó, criando a instância da classe, já com 2 números. Isso aqui é subjetivo, você pode colocar o que você quiser, só para ter uma ideia. Aí ele tem um método imprimir, então ele vai imprimir isso aqui, ó, a mensagem que ele vai imprimir. E aí você testa lá no console, fazendo a soma dos 2 números, uma outra forma aqui, ó. Então, beleza. Volta lá. Aí, mais para frente, tem esse exercício, né? Recria a classe pessoa, do exemplo 2, então exercício 1, que tem o método de inicialização. O 3 cria uma classe para o departamento pessoa. Beleza, voltando lá aqui, ó. Voltando aqui nas classes, que é na base, né? Exemplos, aula 2 PO. Então, vou procurar aqui, ó, classe pessoa, né? Não foi essa não. Exemplo, deixa eu ver qual é. Cria uma classe. Esse aqui é o dos números. Criar a classe pessoa. Usar um método de inicialização. Criar a classe departamento. Então, pessoa já foi feito. Vamos ver aqui, acho que é departamento. Classe vazia. O exemplo 2 está aqui. Desculpa, pessoal. É porque quando é o exemplo que está lá no final, eu coloco assim, 02. Foi isso que eu adotei. Para ficar mais fácil, tá? O que está aqui, eu coloco, por exemplo, conforme a ordem do slide. Mas no exercício é Z01, é Z02, que é essa ordem aqui. Tá? Então no EZ02, abriu aqui, ó. Então, classe departamento pessoa. E aí você vê, por exemplo, você presta atenção, ó, departamento pessoa é uma classe que tem 2 nomes. Então você vê, cara, que legal, o professor está colocando maiúsculo aqui no primeiro nome, maiúsculo no segundo, ó.
Então você já adota essa regra, tá bom? E aqui, por exemplo, vai lá, tem um método de inicialização, aqui ó, um comentário dizendo que é o inicializador, como ele inicializa, os atributos, comentário de atributo. Depois eu coloco um em um aqui, você já sabe que os outros também lógico, né? Tem um método da instância, quando eu instanciar o objeto, ele vai ter um método que é o método imprimir, e ele vai imprimir isso aqui tudo. Então, o 3 era lá, o 4 que diga, né? É usar... Opa, eu destaquei. Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu destaquei o slide. Criar a classe pessoa, mas deixa eu ver, não tem para usar no My, mas deixa eu ver se eu usei no My, no main. Item 4, usei. Não tem lá no slide, mas eu usei aqui, ó. Departamento pessoa, como DP. 4.1, instanciar ele. DP1, recebe DP, nome, função, o cargo, né? CPF e um salário, por exemplo. Aí imprimir, aí ele vai imprimir tudo isso aqui, ó. Você vai estar no comentário aqui, tá vendo? Fiz uma alteraçãozinha no nome, mandei imprimir de novo, chamei o método de novo, ó. Já saiu agora com o João. O primeiro saiu com o David, que é o que saiu aqui primeiro, o Davi. O segundo saiu já com o João aqui, ó. Tá, então se você prestar atenção, toda essa aula aqui tá lá o código dele, com você com paciência e você recria, tá? Essa é a ideia. Lógico que eu vou usar esse código em sala de aula, vamos supor que fosse uma aula nova, as novas vão vir assim. Então eu vou trazer o código aqui, porque o que acontece? Eu comento, eu mostro, vou fazendo o código, vou mostrando aqui, vou comentando e fica mais fácil do aluno no momento ali perguntar. Porque como já está feito o raciocínio aqui completo, eu não tem problema de eu interromper, responder e a gente continuar sem perder o fio da meada. Tá certo? Então eu fiz aqui para esse primeiro aqui, tá? Fiz para o segundo. Já fiz para vocês para o segundo. Tem tudinho aqui, ó. Toda essa parte aqui, a calculadora para idades de outras pessoas em outros planetas, de pessoas em outro planeta. Então tá aqui, ó. Você vem aqui, atividades PO, é o nome desse repositório. Exemplo aula 3PO. Aí você vai vir aqui no My, ó, exemplo 1, que é o da calculadora, né? Então, tem um comentário aqui, tem um link, qual é a ideia do artigo que é para ler, como é que se baseia, no que é que baseia o cálculo. Bom, aí você, cada um aqui pode pensar essa classe diferente, né? Mas eu pensei assim, classe calculidade, ela tem um inicializador, onde ele pega só o ano de nascimento da pessoa. Baseado nisso aí, eu importei o date aqui de date time, e aí eu peguei o dia de hoje, né, date.today. Então tem um comentário aqui para você entender o que foi feito. Atributo que recebe a data de hoje, por exemplo. Então ele vem para cá, né? O outro atributo aqui que recebe a idade calculada, a idade seria basicamente a idade, o ano que a pessoa nasceu. Por isso que ele está aqui, ó, como é que eu pego o ano? Tá vendo? Ó? Menos o campo nascimento, que é que deu entrada aqui. Então eu vou ter a idade dele. Essa idade se refere basicamente à Terra, né? E aí tem um método, por exemplo, idade em planeta. Então você vai passar o nome do planeta, tá? Então, por exemplo, aqui tem, ó, planeta Terra. Se a pessoa mandar o Terra, lógico, tem que ser com T maiúsculo. Então ele vai vir aqui e vai pegar a idade dele, que no caso vai retornar apenas self-idade, né? Que foi calculada aqui. Mas baseado nos outros planetas, e aí baseado nesse artigo aqui, tá? Nesse artigo aqui. Então, por exemplo, se for em Mercúrio, ele vai ter essa idade vezes 0,24, que é o Mercúrio, quer dizer que o Mercúrio é mais rápido, né? Ele é mais veloz que a Terra, então ele dá uma rotação maior. Então você teria menos idade lá em Mercúrio. Ou, no caso, mais idade, né? Na verdade. Não, menos idade, que é 0,24. Teria menos idade. Mas se você tivesse, por exemplo, no que é o mais lento, que no caso aqui é Plutão. Então, por exemplo, um ano teu aqui na Terra corresponderia a 247 anos lá em Plutão, né? Porque ele é o mais lento. Lógico, tem formas de interpretar melhor essa calculadora, mas como eu falei, eu fiz ela baseado no que está nesse artigo aqui, tá? Então, se fizer de uma outra forma melhor, depois a gente já coloca no outro arquivo, uma coisa desse tipo, tá? Então aqui, ó, dos exemplos que está aqui no
no 2. Ó, o pessoas tem esse aqui que tá. Isso aqui a gente fez em sala de aula, não está no slide, mas foi uma forma de comentar cada, por exemplo, pessoa 1, pessoa 2 que entra aqui, pessoa 3 que está aqui. Então comentei direitinho lá, que é para vocês saberem a posição de cada um, o que, que significa. Ah, esse aqui é global, a classe. Ah, esse é privado, é global a classe toda, mas não como é que se diz? É privado, quer dizer, pessoa 3 é privado a esse método. Esse aqui você pode instanciar dentro do método ou fora do método. Esse aqui em qualquer lugar da classe, por exemplo. Então tem uns comentários aqui que depois eu posso ir agregando mais alguma coisa, tá? Então, pessoal, basicamente é isso aí. Ou seja, eu fiz de duas listas aqui para vocês, duas aulas, depois eu vou fazer de outras e das próximas que puderem, para que vocês revejam uma forma de estudar a sala com bastante comentários. Pega o slide, tem muito comentário, tenta fazer, a gente vai atualizando ele. Aqui, por exemplo, pessoal, professor, eu tenho dificuldade lá em algoritmos. Eu estou fazendo de algoritmos também, comecei a fazer ontem à noite. O de algoritmos, já fiz 4 de algoritmos, são listas que eu respondi com eles, então é só você entrar aqui, por exemplo, lista 1, tem o PDF dela aqui, você toca, ele vai abrir o PDF, tá? Não sei se eu vou conseguir ver aqui, mas no teu computador tu vai ver. Tu baixa ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele não está abrindo aqui. No meu outro ele abre, no outro navegador. Nesse não está abrindo. Mas aqui, ó, por exemplo, eu fiz os códigos aqui da disciplina, exemplo que está lá na lista. 1, 2, 3, 4. Deixa eu abrir o outro aqui. Por exemplo, vou pegar esse 4 aqui, que é um pouquinho maior. Então, por exemplo, ó, esse exemplo aqui, eu fiz ele, inclusive eu explorei muita coisa. Você vai ler lá, aqui tem uns comentários, né? Isso aqui é pessoal do algoritmo, mas não quer dizer que você não possa rever para lembrar. A gente está estudando lá estrutura de seleção. Então eu fiz aqui de uma forma que é para explorar toda a parte de estrutura de seleção com eles, fazendo acréscimo de juro, dando desconto e tudo mais. Então você pode pegar o problema e repetir ele até para treinar, tá? Então todos os problemas vão estar assim comentados o máximo possível para você entender o significado, caso você tenha ficado com dúvidas lá. Então eu vou fazendo o de algoritmo e estou fazendo o de vocês também. Bom, beleza, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar ou falar agora? Deixa eu abrir aqui o chat. Wilson, eu não estava. Obrigado aí. Alguma dúvida? Entenderam qual foi a ideia? Como é a ideia? Eu vou parar a gravação agora.